pessoal, para finalizar essa parte nossa que eu chamo de preâmbulo matemático, de análise matemática, né, focado um pouco em física e matemática, é necessário para entender as bases da eletroquímica, não para aprender a fundo, para entender o básico, né, por incrível que pareça, esse aqui é o básico. Eu vou falar de um caso agora concreto para o aluno ficar informado. Um dos artigos mais citados da eletroquímica física é o artigo do Robert Delevingne sobre eletrodos porosos cilíndricos. Ele é de 1963, né? Ele publicou vários artigos na sequência, mas ele tem um que chama Efeitos de Capacitância, Capacitive Effects. E ele, usando o livro, ele cita muito o livro do Carl Jaeger, né? Ele fez simetria entre a teoria das linhas de transmissão, que vem da engenharia elétrica, nasceu lá com um cabo transatlântico com o Lord Kelvin, né? Quando o Lord Kelvin deduziu o que aconteceria se eu coloco dois fios que vão andar em paralelo até uma distância muito longa. Eu jogo uma corrente alternada aqui, o que acontece com isso à distância? Lord Kelvin foi um dos pioneiros desse tipo de problema, né? Chamada equação do telégrafo, a equação de Kelvin, depois foi sendo modificada por Oliver Heaviside e foi sendo melhorada a teoria. Bom, o Delevingne pegou emprestado essa teoria, já melhorada, né? Bem melhorada, né? Já madura, na verdade. Na década de 40 já estava bem madura essa teoria. O artigo dele é de 1963. E propôs uma linha de transmissão RC, ou seja, resistor em capacitor. E essa linha de transmissão, ela tem a característica, a gente vai ver depois, que na impedância ela é caracterizada por um ângulo de fase nas altas frequências de 45 graus. Menos 45, na verdade, né? Ou seja, a metade de um capacitor, o capacitor é 90. Ele demonstrou efeito de porosidade. Então, como eu considero só esse efeito capacitivo, não tem como atribuir uma reação àquilo ali. Não tem reação, é só efeito de carregamento das paredes de um poro, né? Se comportando de forma semi-infinita. Aí tem essa relação. E essa equação, ela é simétrica às soluções da equação de Fick, do transporte de massa, que no domínio da frequência, né? A gente vai ver depois uma impedância de Warburg, ela também resulta num ângulo de fase de menos 45 graus. Então o pessoal na aula do supercapacitor, agora na parte aplicada, eles fazem maior confusão com isso. Eles pegam, por exemplo, um supercapacitor ADLC, ou seja, que é feito de materiais de carbono, não tem óxido metálico que faz transição redox, não tem polianilina, por exemplo, material polimérico, não tem espécie redox ativa. Embora a gente saiba que o carbones tem alguns tipos de grupos funcionais, mas a contribuição pseudocapacitiva é muito pequena perto da capacitância devido à acumulação e desacumulação de íons, que a gente chama de eletrostática, né? Ela é fenômeno puramente elétrico. Então, os pessoal mimetiza errado, eles simulam errado um capacitor, e cheio de artigo com isso, porque eles não entendem essa teoria básica que eu vou falar aqui agora, que é a similaridade. Existe equivalência entre modelos, né? Então você tem o mesmo modelo aqui, o mesmo tipo de jeitão da equação num problema que representa o outro. Mas o significado físico do fenômeno físico-químico é totalmente diferente. O pessoal anda confundindo isso porque não sabe o estudo que está por trás, tá? Ok? Então se eu pudesse resumir essa aula de hoje, eu estaria dizendo o seguinte: essa aula, se ele tiver, ela vai ajudar o aluno, por exemplo, a entender alguns trabalhos, como o trabalho do Robert Delevingne. Ela vai ajudar o aluno que trabalha com supercapacitor a entender, a separar o que é efeito capacitivo e depois não confundir com o Warburg. Então é importante, tá? Ok? Nós vamos ver que tem uma similaridade muito grande. E nós vamos aprender que como a teoria dos circuitos elétricos é uma teoria muito madura, foi muito bem trabalhada, e vai ter essa simetria entre as equações, a teoria dos circuitos elétricos pode ser usada para resolver vários problemas, não só da eletroquímica, mas também de pessoal na engenharia química usa para simular bomba, escoamento de fluido, né? Ok? Então dá para simular sistemas mecânicos também, ok? Então vamos ver aqui. Então, vamos lembrar da equação do calor, né? Fourier, equação de fusão, que é a amiga dela, né? Termo de simetria e equação de Fick. Pode se escrever em termos laplaciano, né? Que é a segunda derivada em relação à posição, no caso, um problema linear, né? Ou então em relação a x, y, z, se for um problema tridimensional. Estamos tratando aqui só de linear, né? Ok? Então, na verdade, esse laplaciano aqui, na verdade, vai ficar a segunda derivada de 1 em relação à posição, x, tá? 1 sobre CV, a capacidade calorífica aqui, né?
K de Fourier, e K a condutividade aqui, que seria no caso a difusão, né? 1 sobre K, então, é o contrário do coeficiente de difusão, depende de como você escreve a equação, tá? Se você isolar do outro lado, multiplicar, ele é o próprio coeficiente de difusão, depende de como você escreve a equação. O pessoal às vezes põe K negativo, K, tá? Ok? Só fazer a análise de singularidade qualificada tradicional, né? Ok? Então é o seguinte, ó. Tem-se a equação do telégrafo, como eu falei então, ela nasceu do problema do estudo do transmissão de sinal, ou seja, impulsos elétricos no cabo transatlântico, né? Entre os Estados Unidos e a Europa. E o Kelvin começou a trabalhar com isso. Bom, qual que é o conceito de transmissão? Imaginem dois fios encapados, né? Mas perto do outro, certo? Eles têm uma certa separação aqui, tá? Física, tá? A gente tem aqui, então, condutor 1 seria um fio e condutor 2 um fio, tá? Pela lei de Kirchhoff, então, a gente tem a corrente elétrica aqui, né? E a queda de tensão ocorre em paralelo, ok? Então, essa linha de transmissão aqui, que na verdade são dois fios só, a gente aprende o quê? Dois fios não são dois fios. Do ponto de vista da linha de transmissão, dois fios podem ser uma combinação de resistor, capacitor e indutor, porque eles não tem interação entre os campos da corrente elétrica que passam um no outro, então eles não se comportam mais de forma ideal. Deixa eu ver isso. Então vamos imaginar que nessa extremidade esquerda estaria a fonte, alguma força eletromotriz, não é uma fonte aqui de tensão corrente. E lá na extremidade, então nos Estados Unidos, Europa, receptor de sinal, certo? Vamos pegar um elemento pequeno dessa linha de transmissão, tá? Onde? Na posição aqui nós temos a corrente na posição xt, e mais para frente nós temos a corrente na posição x mais ΔX, né? Um elemento da linha, ΔX, no tempo t. Aqui nós temos a queda de tensão, né? Que ocorre em paralelo, EXT, e nós temos aqui a queda de tensão EX mais ΔX, t, tá? Ok? Nós vamos assumir que não existe um isolamento perfeito, tá? Porque se o isolamento fosse perfeito, essas linhas não interagiam, esses campos os dois fios não se interagiam, ok? Então vai ter que ter uma interação, tá? Se essa interação vai ser pequena, desprezível, é outra história. Bom, quais são os parâmetros da linha de transmissão? Eles são definidos em termos do comprimento do comprimento da linha, tá? Porque ela é tratada como um problema linear. Então a gente tem a resistência, que é ohm por metro, a condutância, que é o inverso de ohm, né, que antigamente chamava de outro nome, hoje em dia é Siemens, né? Ohm menos 1, metro menos 1. A capacitância, que é Farad por metro quadrado. E a indutância, que é Henry por metro. Ok? Bom, aplicando a lei de Kirchhoff, tá? Para queda de tensão, aqui nós vamos explicar, para não ter confusão de nomenclatura, nós estamos usando o E aqui, ó, tá? O E aqui é a nossa DDP, tá? Que é o nosso potencial elétrico, chama de U, e às vezes chamam de E em outros livros, tá? É a nossa diferença de potencial, ok? Nosso potencial elétrico, tá? Então, entre os dois fios vai ter uma diferença de potencial elétrico E. Essa que é a questão, tá? Então, nós temos esse potencial elétrico em XT, de acordo com o parâmetro da linha, agora colocando dimensão na linha, nesse elemento X, vai ser, ó, a corrente ômica, IR, ΔX. A indutância, né, presta atenção, só podemos somar coisas iguais. Volt, metro, né? Por isso tem aquela unidade para cortar. Aqui é Henry, né? Aqui corrente, tá? Ampere por segundo, né? Isso aqui tudo vai dar voltmetro também. Então, aqui tem o potencial elétrico, voltmetro, ok? Então, presta atenção. A expansão de Taylor, o que é a expansão de Taylor? Quando você tem uma curva, um sistema complicado, e você quer descobrir qual que é a curva sua ao redor perto de um ponto experimental, você pode fazer a expansão de Taylor. Quão próximo vai ser a representação dessa curva teórica sua da experimental, vai ser quantos termos você coloca mais. Como nessa expansão aqui é pequena, nós podemos considerar só os termos lineares, ok? Então, a expansão de Taylor pode ter um quadrado, ter um cubo, tá? Ok? Quem não lembra, só lê o teorema de Taylor do cálculo, tá? Então, a expansão de Taylor vai ter o seguinte, vamos expandir o potencial, tá? Vai ser o primeiro termo, o termo linear, e já não pegamos o termo quadrático aqui, tá? Vamos parar no linear, tá? Expansão linear. Então, expandindo o potencial, a gente fazendo analogia, a gente chega nessa equação aqui, ó, que menos a derivada do potencial com a distância vai ser R vezes I, né, de Ohm, mais a parte indutiva, R de ρ de I sobre ρ de T.
Então, essa expressão potencial, tá? Temos essa identidade derivada. E da corrente? A corrente se distribui na linha de forma também, considerando o elemento linear, né? Comprimento da linha, dessa forma aqui. Potencial vezes o G, né? Ok? Que é a condutância, né? C, que é a capacitância, e a própria corrente, certo? Então, esse termo aqui, ó, ele representa, chama de corrente de fuga no isolamento mundial. É como se a corrente extraviasse, ela não chegasse no receptor final. Essa derivada vezes a capacitância do isolamento da linha, ela é a corrente de carga no capacitor hipotético. Presta atenção. Na verdade, não existe capacitor, existe o fenômeno da capacitância. Dois fios juntos estão atrelados com o fenômeno de indutância, mas não tem um indutor. Tem uma capacitância, mas não tem um capacitor. O que tem de concreto é o seguinte: dá para entender que um fio com uma resistência dele é pequena, mas é finita, porque tem uma resistência finita, né? Pequena, mas tem. Mas já os outros é meio que o elemento em si não existe. Isso é o fenômeno. Mede sua indutância, mede sua capacitância, mas o elemento físico em si, capacitor e indutor, não tem. É igual a eletroquímica, nós temos uma capacitância da camada elétrica, mas nós não temos um capacitor físico ali, né? Igual o elemento de Warburg, que a gente fala de fusanal depois, a gente vai mimetizar ele. Vai ter um elemento que tem uma resistência, mas não tem um resistor de Warburg ali. Representa o transporte de massa, ok? A dificuldade do transporte de massa. Então é bom a gente aprender com essas analogias, tá? Ok? Vamos fazer a expansão de inteiro então da corrente, a mesma história. A corrente, então, vamos pegar o termo linear, tá? Então nós temos a própria corrente, mais a expansão, a primeira derivada e o primeiro termo linear. Já não pega o quadrado. Aí nós vamos ter essa relação, menos a derivada da corrente com composição, G, né? Ou seja, né? A condutância vezes o potencial, capacitância vezes D sobre D. Aí o que acontece? Tem que eliminar uma das variáveis para fazer a combinação. A gente vai derivar em relação a X para eliminar o parâmetro E. Então faz essa derivada, ó. Faz a derivada aqui, vai ficar a segunda derivada em relação à posição, né? Que deriva-se aqui, aparece a ronde de E com X, né? Ok? E aqui nós vamos fazer, tira essa derivada, fica a segunda derivada. Então tem uma derivada em relação a X e em relação a E, ou seja, pode operar em cima de E com X primeiro e depois deriva em relação a T. Multiplica isso tudo pela capacitância. Aí a gente tem essa equação aqui agora, ó. Segunda derivada da corrente com a posição vai dar um LC multiplicando aqui, a indutância vezes a capacitância, e um LGRC somando aqui. Vamos lembrar que RC tem como unidade de tempo, né? Constante de tempo, RC. Então RVC tem unidade de segundos. Então só pode ser uma coisas iguais, né? LG, ou seja, indutância vezes condutância, né? Também tem unidade de segundo. Então qualquer equação da eletroquímica tiver constante de tempo vai ser ou RC ou LG, né? Na forma simplificada, tem uns mais complicados, mas a forma mais simples de constante de tempo é essa, né? Ok? Então essa é a equação e aqui no final tem o produto resistência, condutância, né? E corrente. Da mesma forma, faz a segunda derivada em relação ao potencial, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Vai ter o LC aqui, tá? Ok? E aqui também tem o LG e o RC. Os finalmente, tá? Ok? E no final, em vez de RG, tem RGE, né? Ok? Então, essas 8 e 9 são as equações genéricas. Mas o que acontece? Para os problemas nossos de interesse, na maioria das vezes, esses termos não são significativos. O que é isso? O termo, a condutância, pode chamar de zero. Ok? Que vai ter uma corrente de fuga desprezível, tá? Ok? E a indutância, tem a ver com a lei de Henry, vai ser zero. Então, a corrente de fuga é desprezível e não tem indutância. Duas aproximações que a gente faz para depois as equações de transporte de calor e transporte de massa são aproximações bastante significativas, ou seja, representa bem a realidade essas duas simplificações, né? Então a gente tem uma derivada segunda ordem em relação à posição para a corrente. Lembrando que corrente é fluxo, porque corrente se for por uma área unitária, porque a corrente é coulomb por segundo. Se você tem uma área unitária, coulomb segundo, metro quadrado, centímetro quadrado, por exemplo, né? Que vai ser igual a uma constante, RC, primeira derivada da corrente em relação ao tempo.
Já deu para ver que isso aqui parece a lei de Fick e a lei de Fourier, né? Bom, potencial elétrico. Nós temos a primeira derivada, tá? Potencial elétrico. Aqui está faltando, desculpa. Segunda derivada do potencial elétrico, tá? Ok? Em relação, estava faltando aqui, em relação à posição, RC, potencial elétrico em relação ao tempo. Certo? Qual que é a forma geral da equação, das equações 10, tá? Vamos ver a generalidade dela, né? Bom, vamos lembrar, vamos generalizar com essa função 1 aqui. Vamos uma derivada em relação ao U, T, vai ser igual. Essa aqui está fazendo essa parte aqui, né? Ok? Tá? O Laplaciano aqui tá fazendo o papel da segunda derivada, né? Aqui, certo? Okay. E nós temos essa constante aqui, ó. Então, essa constante, né? Dependendo de como a gente chama ela, essa equação pode virar várias coisas de interesse. A equação do Fourier de 1822, ela é escrita dessa forma aqui, ó, chamando a temperatura de U, igual a gente viu, né? Que U na verdade é a temperatura. Primeira derivada com em relação ao tempo. K sobre a capacidade, calor específico, a densidade, segunda derivada em relação à posição, é igual a H ao quadrado, Laplaciano de U. Ok? E como é que fica para fazer identidade? Vamos chamar assim H ao quadrado de K sobre o calor específico vezes a densidade do corpo, tá? Ok? Feito isso, parte da flexibilidade. Antes eu vou fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Vamos lembrar da calorimetria. Calor que flui entre dois corpos, né? Devido à diferença de temperatura, delta θ, é proporcional à massa e à capacidade calorífica. O produto massa vezes capacidade calorífica, né? É calor específico. E a capacitância térmica, capacidade térmica, para não confundir aqui com capacitância, só por isso que eu estou usando, né? Capacidade calorífica aqui é o calor normalizado pela diferença de temperatura, ou seja, a quantidade de energia térmica, essa energia em trânsito, a fórmula da energia que flui devido à diferença de temperatura. Certo? Isso é na calorimetria básica, tá? Em química geral tem isso. Então, lembrando que nós temos a equação da posição, temperatura do corpo, né? O calor específico e a densidade. Como é que vamos fazer essa analogia, então, agora? Vamos cada vez mais fazendo analogia. A gente já viu que ela tem um jeitão das equações de Fick e de Fourier. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos chamar V de xt de temperatura. T em Kelvin, medida em Kelvin. Φ de fluxo térmico, joule por metro quadrado por segundo. Certo? Lembrando que o conceito geral de fluxo é algo que flui, né? Vamos chamar esse algo de N, né? Pela uma área de secção transversal por tempo. Então, se o que flui aqui é energia, né? Calor, então é joule, metro quadrado por segundo. Ok? For corrente elétrica, coulomb, né? Por metro quadrado, centímetro quadrado por segundo. E por aí vai, tá? RT, resistência térmica, tá? Para não confundir com a resistência da linha de transmissão, resistência elétrica. CT, capacidade térmica, tá? Resistência térmica Kelvin por metro, Joule Kelvin menos 1 mol, a terceira. Vamos considerar então isso aqui, ó, para exemplificar, ó. Nós temos um fio fino, comprido, para que o problema em 3 dimensões seja mimetizado no problema em 1 dimensão, certo? Nós temos um segmento aqui, tá? A secção circular aí, né? De espessura de ΔX, tá? Aí nós temos aqui, ó, que o R, tá? Vai ser, então, fazendo analogia com a linha de transmissão, nós vamos ter o R, o φ, que é o nosso fluxo térmico, ΔX, V, que é a nossa temperatura, menos V no tempo, na posição diferente, tá? Um pouco acima, na frente do elemento, na posição X, tá? Então nós temos um deslocamento, na verdade, né? Antes e depois do elemento, certo? O elemento da linha aqui. Bom, na expansão de Taylor fica implícito, não falei, mas é óbvio, né? Que a gente não está trabalhando com ΔX, está trabalhando com infinitesimal, né? Então, ΔX tendendo a zero, nós vamos ter que a primeira derivada de V, que é a temperatura, vai ser igual a R vezes o φ, ok? Então nós vamos ter essa expressão aqui, ó, para o φ. Ele vai ter uma relação com essa derivada com o comprimento da linha aqui, e aqui nós vamos ter o φ na posição posterior, né? Antes e depois. Tudo antes do elemento e depois do elemento, né?
A expansão em φ, da mesma forma, para ΔX tendendo a zero, em termo infiniteto, vai dar que a derivada de φ com x vai ser c dv dt. Fazendo analogia agora com a linha de transmissão, a gente tem o seguinte, ó. Derivada em i com x vai ser o c, derivada de e com t, e derivada de e com x igual a r vezes i. Aí comparando a equação 2 e 4 com a equação 5, a gente vai ter equivalência matemática. O que é a palavra que causa confusão? Não é porque você mandar um problema com a equação matemática compatível que a interpretação é a mesma. Não, o fenômeno físico é outro, tá? Ok? Nós estamos pegando emprestado soluções matemáticas e métodos robustos para estudar como é que se obtém informação do fenômeno. Aqui que tem a coisa, tá? Então a equivalência física é matemática, a equivalência física a gente tem que fazer analogia, né? Okay? Então qual que é a equivalência aqui, ó? Unívoco aqui, ó. Nós temos que o φ corresponde à corrente elétrica, então o fluxo térmico, né, no caso de calor, ele vai corresponder à corrente elétrica. Se fosse a lei de Fick, seria o fluxo de massa. A temperatura faz o papel do potencial elétrico, ok? Se fosse no caso da lei de Fick, seria a diferença de concentração. É a concentração. A resistência térmica faz o papel da resistência não. Aqui na casa da aqui pode ser a resistência ao transporte de massa. A capacitância térmica faz o papel da capacitância elétrica, ok? Bom, então, tendo essa identidade, aí eliminando φ, né, obviamente, a gente vai ter essas relações importantes aqui, ó, que a segunda derivada da temperatura com a posição, ela pode ser mimetizada colocando aqui, ó, CR. Nós vamos identificar então a constante que faz a identidade entre a segunda derivada da posição com o tempo como sendo CR, uma constante de tempo, né? RC, né? Constante de tempo. Então, e a primeira derivada do tempo em relação, que faz relação aqui, né? Na verdade, eu inverti aqui, né? Seria 1 sobre RC, tá? Então, agora, se você escrever assim, isso aqui vai ter dimensão de segundo. Se você escrever dessa forma aqui, vai ser segunda menos 1, que é Hertz, né? Ok? Bom, esse H, o H que foi definido inicialmente, né, na equação aqui, ó, que é o K da lei de Fourier, é o K, capacidade calorífica de densidade, aqui vai ser identificado de forma geral, ele vai ser uma difusividade do problema de Fourier, de Fick, né? Pode chamar de coeficiente de fusão na lei de Fick, tá? Condutividade térmica e por aí vai. Então, vai ter sua interpretação de acordo com o tipo de problema que você está estudando. Então, é um significado físico dele. Vamos pegar elementos do circuito de teoria do circuito elétrico, obter um valor numérico para aquilo e fazer equivalência. O que aquilo significa no problema do transporte de massa e transporte de calor. Entendeu? Então, qual que é a conclusão? A analogia com sistemas elétricos, né? Ela permite, que é a teoria muito robusta, né? Teoria de circuitos elétricos, né? Ela permite resolver, né, problemas unidimensionais, tá? Ok? Porque a linha de transmissão a gente trata como problema unidimensional, então tem problema unidimensional. Existem outras linhas de transmissões, né? Mas aí complica muito. Então com outro tipo de analogia. A analogia que eu estou falando, que por exemplo está no artigo da Levi e tudo mais, clássico e outros artigos, é para a linha unidimensional, tá? Ok? Outros tipos de transmissão existem, mas a história é outra. E nós vamos unificar então calor, massa e teoria das linhas de transmissão. Então nós vamos 3 eventos diferentes: transporte de massa, transporte de calor e transporte de carga elétrica. Ok? Vamos dar um exemplo prático. Tem um fluxo térmico num sólido semi-infinito, tá? Ou que seja, eu tenho um sólido aqui, né? Eu conheço essa fronteira dele aqui. Chamo de zero, e aqui eu não encontro a outra não, porque ela também é infinita, certo? E eu vou aplicar aqui, ó, um input, que a gente fala em inglês, né? Um input aqui vai ser uma função senoidal, tá? Eu vou ter uma temperatura aqui, uma onda de temperatura, ó. Uma onda de temperatura, tá? Essa perturbação, essa onda de temperatura, lembrando que o V aqui, tá? Estou chamando de T, tá? De acordo com como eu escrevi a equação, fazer essa análise de similaridade toda aqui. Então, essa onda de temperatura vai ter uma amplitude, então V0 é a amplitude da onda, ok? Seno de ômega t é o termo oscilante, né? E ômega 2πf, que é a frequência, né? Ok? Então,
vamos aplicar uma onda de temperatura aqui e ver como é que isso se procede ao longo da distância e com o tempo nesse fio, desse condutor, né? Ok? Quais são as condições, né? Em x igual a zero, que é a face que eu conheço, porque ele é finito só de um lado, né? Então, nós vamos ter que a velocidade, a temperatura é diferente de infinito, em x tendendo a infinito, tá? Ok? Vamos fazer essa hipótese aqui, tá? Ok? Então, em termos de números complexos, vendo aquela aula passada de números complexos, que é uma muito onde a gente escreveu lá, né? Que a impedância total do sistema, né? É a parte real mais a parte imaginária, né? A parte imaginária sempre acompanha o número j, né? Ok? E tem a relação de Euler, né? Então a gente tem que ir de θ, né? Θj é igual ao seno, né? Cosseno de θ mais o j seno de θ, tá? Ok? E tem o teorema de Moffett, que alguns chamam, né? Dá para fazer transformação. Então nós vamos transformar, nós vamos ter então uma temperatura complexa, só para ficar mais fácil, que é mais fácil tratar a onda em termos de números complexos, tá? Em alguns tipos de problema. Presta atenção, e o J, né, é a raiz de menos 1. Então não preocupe com isso aqui, é parte operacional, já falei nas aulas passadas, tá? Questão do número complexo. Qual que é o tipo de solução para esse tipo de equação aqui, ó? Característico? Esse aqui, ó. A temperatura no ponto qualquer vai ser uma parte imaginária, né? Parte imaginária da função U exponencial de J ômega t. Tá? A gente omite, né, para facilitar a notação, esse in de imaginário, tá? Ok? Aí tem essa equação, ó, J ômega, tá? Devido às propriedades que eu falei, J ômega U, ele é igual a H ao quadrado, segunda derivada de U com X. Como é que eu sei disso? É o que eu falei, ele tem que atender a premissa, eu tenho que fazer a segunda derivada, né, dessa função, já que essa função é a solução, a segunda derivada dela tem que satisfazer essa equação aqui, ó. E é isso que eu estou te falando aqui, ó. Ok? Ela tem que satisfazer essa equação aqui. Se a primeira derivada em relação a t não for igual à segunda derivada em relação a x, tá? Aqui tá errado, né? Ok? Quer ver, né? Se não for, tá errado. Então, é a questão, né? Aí tem um truque matemático para assumir com j ômega t dessa forma que ele está aparecendo. Divide os dois dados dela por exponencial de j ômega t. Aí simplifica. Fica a equação diferencial, não mais parcial, total, né? Do em relação à posição, j ômega h ao quadrado, ou seja, j está aqui, constante, raiz menos 1, h ao quadrado, ômega, a variável, certo? Então, define-se a ao quadrado como sendo j ômega sobre h, ou seja, esse termo aqui, ó, né? Que vai ser igual, por analogia de ômega sobre h ao quadrado, pegando as relações, vai ser exponencial de j mais π sobre 2, né? 90 graus, mais 2kπ. O K é o nosso contador aqui, tá? No problema, tá? Eu paro assumir, mas não, K1, K2, K3, K4, por aí vai. Então, nós temos essa solução geral aqui, ó. U vai ser um fator, uma constante de integração, exponencial de AX, mais B, exponencial de AX, tá? Ok? Obviamente, para ter o A, tem que ter a raiz dos dois lados, né? Então, o que eu estou fazendo aqui embaixo. O A, então, ele é, que é a nossa raiz de ômega sobre h ao quadrado, exponencial de J, φ sobre 4. Eu já começo a ver as coisas aqui, ó. O que aparece da analogia de fazer essa substituição aqui, né? Mais π sobre 4. E π sobre 4 é 45 graus. A gente já começa a entender por que tem a linha, tem um tal de 45 graus que aparece que é similar, que aparece tanto na linha de transmissão quanto na teoria do transporte de massa, transporte de calor, transporte de massa, tá? Ok? Então, da raiz positiva, que não faz sentido pegar a raiz negativa desse problema aqui, nós vamos ter que dar a raiz positiva, o A vai ser a raiz de ômega sobre h ao quadrado, exponencial de J, π sobre 4, que vai ser igual a essa identidade matemática aqui, ó. Raiz de ômega, 2h ao quadrado, 1 mais J, tá? Que significa o quê? Quando você tem na impedância, por exemplo, no plano complexo, na verdade, né? Que você tem a parte real e a parte imaginária aqui, tá? E você tem 1 mais J, significa o seguinte, você está medindo uma coisa que o ângulo de fase aqui, ó, é 45 graus, né? Ok? Então a parte real sempre é igual à parte imaginária. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, essa projeção no x é igual no y. Então a parte real é igual à parte imaginária para qualquer valor da frequência. Então você escreve 1 mais J, que você pode fazer distributivo aqui. Então você está falando que a parte real é igual à parte imaginária. Primeira questão. Segunda questão, a frequência está elevado
a raiz, certo? Então eu estou aqui ômega ela é com a raiz, né? Isso significa que 2πf está na raiz. Lembrando que 2π, frequência 1 sobre o período, né? Ok? Então unidade de tempo aqui, raiz. A gente já vê então que vai ter raiz de 2π no numerador, né? E a gente tem aqui, ó, raiz do tempo no denominador. É uma característica de processos difusionais eletroquímicos. Carregar a raiz do tempo. A gente vai ver isso na equação de Cottrell. Ok? Tem raiz da velocidade varredura na voltametria cíclica, ou linear também. Tem raiz na frequência ômega, que fica implícito essa raiz aqui, na impedância. A gente vai ver, ou seja, quando analisa perturbações senoidais. Então vai ficando com isso na cabeça, tá? Ok? Então, voltando agora ao problema em questão, feito esse preâmbulo aqui, se t é finito, em x igual a infinito, o único jeito da equação ser aceitável para as condições de contorno, de fronteira, é que a tem que ser igual a zero. Então esse termo aqui desaparece, tá? Ok? Lembra que eu falei que a gente tem que sempre fazer essas análises, né? Então, vamos pegar o termo, tá? O outro termo. Para a posição x igual a zero, então vamos ter que, pode identificar que u vai ser b, que vai ser v0. Ok? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Aqui tá faltando, tá? Negativo aqui, tá? Ok? Então, nós vamos pegar aqui, então, a solução. Qual que é a solução em termos do número completo que a gente vai ter? Que Vx vai ser a parte não imaginária, então, de V0. Lembrando que V0 é a amplitude da onda que se aplicou, senoidal, né? Essa senoide é de temperatura, pode ser de pressão, tá? Pode ser uma onda de pressão, que é a variação, né? Pode ser uma onda de corrente elétrica, pode ser uma onda de potencial. Então tem vários tipos de onda, né, que a gente fez em problema de física. Então nós temos essa parte aqui, que é a parte amortecida, que é exponencial de menos ax com a distância. E nós temos a parte que dá oscilação, que é J ômega t, porque, presta atenção, a gente sempre aprende que a oscilação dá para o seno e cosseno, né? Mas o J ômega t também dá oscilação, olha aqui, ó. J teta, aqui, ó. Porque o exponencial de J teta é seno de teta, mas cosseno, ou seja, duas partes oscilantes, ok? Então nós vamos ter essa expressão aqui, ó, ok? Destrinchando tudo. Eu escrevi exponencial aqui, porque ele vai ficar carregado escrevendo no numerador isso tudo. Como é que entende essa equação aqui, ó? Podemos simplificar ela mais ainda, tá? Porque se a gente fizer, lembrando da relação de Euler, nós podemos sumir com o exponencial e trazer para cá o cosseno, modificar, tá? Aqui eu só rearranjei algumas coisas, tá? E peguei emprestado, fez a identidade da trigonometria. Então, nós pegamos a equação da forma mais simples que tem para entender o problema, esse aqui, ó, tá? Que nós temos uma onda de temperatura cuja amplitude, né? Ok? Amplitude é o que é o termo pré-exponencial aqui, né? Ok? Começa tudo é dimensional, né? Exponencial que é tudo que está aqui dentro. Esse termo inteiro tem que ser dimensional e esse aqui também, né? Então presta atenção, nós temos esse termo aqui, exponencial de menos raiz de ômega 2h ao quadrado com a distância. Então, a influência da oscilação da onda e a distância, ok? Negativo aqui, então um termo amortecido. E o seno de ômega t menos ômega 2h ao quadrado. Bom, presta atenção. Se isso aqui é o ângulo, então isso aqui é o que a gente chama de fase. A gente vai ver depois nos exemplos de eletroquímica, tá? E tem aqui a posição. Então, nós temos um atraso da fase aqui, que a gente vai ver na espectroscopia de pedras, que é de 45 graus. E nós temos uma onda aqui que é amortecida com a distância e com a frequência. Então, o que significa isso do ponto de vista de ondas? A gente tem que essa onda aí, que a gente vai ver depois que ela representa o árvore, né, da impedância, é uma onda oscilante amortecida. Faz o papel, a similaridade com os sistemas hidráulicos, quando você tem um bloco com uma mola, aí você resolve a equação de Newton para a lei de Hooke, né? Mas você adiciona um termo forçante que é a viscosidade. Essa bola vai freando. Então, a solução é assim, ó. Nossa, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, né? Essa onda amortecida era assim, ela tem amplitude que vai amortecendo com a distância, aqui, ó, e vai até chegar no estado estacionário. Aí você tem a solução do estado estacionário aqui, ó. Ok? Se a frequência for muito alta, essa onda ela vai fazer isso mais rápido, ó. Tá? Vai ser bem assim, ó.
Ok? Então é uma onda amortecida, no caso que é a onda de calor, então aqui nós temos o V. Então, eu estou falando assim, ó, nós aplicamos uma perturbação na entrada aqui do condutor de amplitude fixa, e o que se mede em resposta de temperatura ao longo do sistema, em função da posição e do tempo, ela é amortecida, entendeu? Então ela vai variar com a distância e a amplitude da onda, ok? E com a frequência que está aqui, ó. Ok? Então ela varia com os dois parâmetros, tá? Então quanto maior a distância e quanto menor a frequência, né? Vai variar nessa proporcionalidade aqui, ok? E aqui tem a tal da fase, que a gente vai ver depois a respeito do speed de impedância. Bom, esse exemplo de agora, ele fez uma representação muito concreta do que é o entendimento das técnicas eletroquímicas usando o ferramental matemático da teoria dos circuitos elétricos. Isso aqui é a base para entender a teoria do espectroscopia de impedância e entender também por que as equações se conectam de um problema para resolver outro. Tá? Quem fez, obviamente, quem fez o curso de engenharia, cálculo 3, cálculo 4, fez no transporte, algumas coisas, aprendeu isso. Não é que eu dou aula para um público geral. A maioria dos meus alunos não fizeram isso. A maioria dos meus alunos tem aluno de farmácia, aluno da química, que tem menos cálculo. Então, meu curso é geral. Eu tenho a maioria dos alunos nossos também vem da engenharia química, nós temos outros campos, como eu falei no começo, então é para atender o público geral. Por isso que eu faço esses preâmbulos, assim, para o aluno que tem viés protagonista, autodidata, que pega o livro e estuda, aprende a construir sozinho, para mim ser um provocador para ele aprender as coisas, né? Porque a eletroquímica não é multidisciplinar, é transdisciplinar. Como já vi até agora, envolveu teoria de circuitos elétricos, eletrostática, números complexos, transporte de calor e massa, similaridade com teoria de circuitos elétricos, linha de transmissão, é muita coisa. Então, se o aluno não estiver disposto a estudar esse basicão para conectar as coisas, é isso que eu quero dizer. Não é virar matemática, não, é conectar essas coisas para entender o problema real. Aí fica difícil aprender eletroquímica de fronteira, que é aquela eletroquímica, né, do nosso curso que é voltada para aprender fundamentos, como é que interpreta a resposta de um capacitor, supercapacitor, de uma bateria. Ou se quiser também fazer análise inversa, lembrando que um eletrolisador tem muitas características como bateria em fluxo, por exemplo, eletrocatálise, algumas coisas a mais, tá? que tudo tem a ver com princípios das técnicas, né? Que a partir dessa aula agora vamos começar a falar das técnicas eletroquímicas, né? E depois vamos falar como é que aplica elas em estudos de dispositivos elétricos e algumas reações simples de esfera externa. Então o caminho é longo, e é esse caminho até aqui que o aluno pula às vezes no mestrado e doutorado. E aí ele se embanana todo, porque se não teve uma... Eu já tive vários alunos, eu orientei mais alunos da engenharia química, ia só o professor mesmo, a gente fez todas as disciplinas de engenharia química. Se não tivesse essa disciplina, a gente fica meio que não vendo nada, na verdade, porque não conecta, né? Até porque a eletroquímica não é muito ensinada em graduação, né? Ok? Então, a hora que faz essa junção toda, o aluno que não tiver muito disposto a estudar fica meio perdido. Então, espero que ajude essa aula. Então, vamos até a próxima aula aí.